Pessoal, boa noite. Vamos lá para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer aí pelos 2K de inscritos, né? Fiquei surpreso. Eu não havia reparado. Um amigo meu que falou: Você viu? Seu canal chegou aos 2.000 inscritos. Falei: Caraca, deixa eu ir conferir. Quando eu fui ver, já tinha passado de 2.020 inscritos. Então, assim, obrigado a todos que se inscreveram. Continuem assistindo, curtindo. Tá sendo um prazer fazer isso. Tô me identificando muito. Mais uma vez aí a gente vem com ele, o clássico do terror, o filme que está aí entre os 10 mais assistidos do mundo até hoje, desde a década de 73, ele, O Exorcista. Mas hoje a gente vai falar sobre a estreia no SBT e a história dele na TV aberta. Então, bora lá. Eu fico muito confuso em falar, o Exorcista é a cara do SBT ou ele é a cara da Rede Globo? Eu fico muito perdido quanto a isso. É, o Exorcista ele estreou no SBT, então eu acredito que ele tenha mais a cara do SBT do que a Globo, mas quando ele foi exibido lá pela Rede Globo também ficou bem interessante, então assim, eu fico perdido. Falo, não é onde ele está sendo exibido, é o filme, é aí que tá. Mas eu não posso negar, a filtragem do SBT ficou espetacular, aquela edição de 1989 que foi a estreia, show de bola, e eu consegui essa edição da estreia, alguém gravou, que passou pro fulano, que passou pro ciclano, e ele colocou à venda e eu consegui tanto a cópia de O Exorcista como a de O Exorcista 2, o Herege, a primeira exibição de ambos no ano de 1989, assim, fantástico, por um preço assim, pechincha, que já sabe que O Exorcista na década de 73, quando ele chegou nos cinemas lá fora, foi o caos, né? A gente tem vídeos aí pelo YouTube, entre outros, com todo o caos que foi ocorrido devido a esse lançamento. Também o Diego, gente, a gente estava na década de 70, como que deixaram isso chegar ao público? O filme, ele tá muito adiantado à época, ele tá muito à frente à sua época, então acho que foi isso que causou o pânico, deixou todo mundo muito apavorado, inclusive eu no ano de 1996. Mas assim, eu acho que se o Exorcista não fizesse tanta história, ele não seria o que ele é hoje. Como que foi a história do Exorcista na TV aberta? Bom, Silvio Santos, muito visionário, parabéns para ele, que Deus tenha colocado ele num bom lugar, com certeza. Um homem muito inteligente, fantástico, né? De uma inteligência imensurável. Então vamos lá. Ele falou: eu quero estrear aqui uma programação na minha rede de filmes. E ele nada mais fez o que? O Cinema em Casa. Cinema em Casa, se eu não me engano, ele estreou com o filme Rambo. O Exorcista, se eu não me engano, ele deve ter sido o quinto, sétimo filme a ser exibido. Ele só trouxe clássicos para o Cinema em Casa. Fato. Mas até o Exorcista chegar no cinema em casa, eu acredito que para quem já tinha um conhecimento lá dos cinemas aqui no Brasil em 1974, aliás, corrigindo, no vídeo que eu fiz do VHS de 1988, eu disse que o Exorcista chegou nos cinemas aqui em 14 de novembro. Eu corrijo, foi no dia 11, tá? Corrigindo aí. Então ele sabia que tinha um filme que estava liberado para a TV e ele correu para cima e comprou quem? O Exorcista. E aí começa o negócio. Bom, todo mundo que viu sua estreia em 1974 ficou muito com o filme na cabeça, apesar do filme ter sido reprisado várias vezes aí pelo cinema fora na cidade de São Paulo. Mas na TV aberta seria inédito. Então, Silvio Santos, nada bobo, qual foi a estratégia dele? Ele começou a insinuar nas propagandas que a gente teria o Exorcista. A gente não teve logo de cara uma propaganda que falava tal dia, tal hora no seu cinema em casa. Não. Ele vinha com a propaganda, ele trazia algumas imagens e falava O Exorcista, e isso ficou, acredito, em torno de um mês. Em breve no seu cinema em casa, nunca tinha o dia. E acredito que muita gente já estava assim, todo arrepiado e eriçado esperando essa estreia para poder gravar, para poder assistir aquela coisa toda, pô, inédito na TV, né? E aí chegou o momento da propaganda realmente entrar na rede, que foi pela primeira vez na televisão e vinha toda a propaganda. Se vocês procurarem chamado Exorcista SBT vai aparecer, a de 1989 mesmo, tá? E aí o que que aconteceu? Ele prometeu o Exorcista para tal data, só que ele esqueceu de pesquisar sobre a rival dele, a Platinada. O que que aconteceu?
na noite de exibição de O Exorcista, onde todo mundo estava esperando. Acredito que muita gente deve ter preparado seu videocassete, seu VHS para gravar esse filme, deve ter xingado muito, mas muito mesmo, aqueles bem cabeludos, sabe? O que que aconteceu quando o SBT sacou que a Globo iria apresentar um clássico do futebol, que eu não sei dizer qual é esse até hoje, tentei buscar, tá bom, pessoal, mas não consegui não. Ele teve a audácia de não exibir o Exorcista, porque ele sabia que todo mundo, ou boa parte da audiência que estava prometido, iria para esse tal clássico, que até hoje eu quero saber que clássico é esse, porque tá parecendo um Corinthians e Palmeiras isso aí, não é não? Então eu fiquei muito com isso na minha cabeça, mas até hoje eu não descobri, gente. Quem descobrir, alguém aí me conta, porque eu tô curioso para saber que clássico bendito foi esse, né? A ponto de uma pessoa mudar a rede, né? A grade ali no momento da exibição, e ele entrou com outro filme. Se eu não me engano, o filme com o qual ele entrou foi a reprise de Rambo, que foi o primeiro filme que exibiram aí no cinema em casa. Foi o Rambo que estreou a coisa, né? Tanto que viu uma mulher, falava sobre o filme e tudo. Tinha toda a introdução até realmente a gente chegar no filme, né? Então a gente não teve o Exorcista naquela noite. O Exorcista, se eu não me engano, ele veio na semana seguinte ou 15 dias depois. Eu acredito que foi adiado por uma semana, 7 dias depois. Eu acho que ele seria exibido dia 10 e foi para o dia 17 de maio. Foi exatamente por aí, acredito eu. Tenho muita fé nisso, né? Eu não ia adiar para 15 dias, sendo que semana que vem tinha o cinema em casa novamente, né? Só que, assim, o SBT, ele realmente ele exibia muito filme de terror, né? Eu lembro que era um canal assim que sempre tinha um filme de terror. Era Bala de Prata, Um Lobisomem Americano em Londres, Fred Krueger, outros aí, a Mosca, eu acho que é a Bolha Assassina, enfim, essa trechada toda aí, né? Então, eu sempre ficava esperando, e meu pai falava, olha, vai passar um filme, a gente vai assistir um filme de terror bom. Claro que ele já sabia que era bom, ele assistiu na estreia em 74 com a minha mãe, quando os dois ainda eram namorados, então ele sabia o que se tratava o Exorcista. Eu não, 7 anos de idade. Chegou o grande dia. E o que foi que aconteceu? Tinha que esperar a novela da Globo terminar pra gente ter o Exorcista. E o que era que o SBT colocava? Sempre a imagem do filme, com a trilha sonora do filme. Exatamente uma trilha do filme. Ponto. Só que o Exorcista, a gente sabe que ele tem uma trilha sonora um tanto peculiar. Muita gente ficaria sem entender, acredito eu. Eu não consigo imaginar ele ter colocado aquilo no ar e colocar Tubular Bells, de Michael Field, naquele momento. Mas eu acho que a estratégia que eles usaram de trilha para aquele momento foi perfeita. Demais até. A gente teve isso aí que vocês vão ver. Só que com a trilha sonora do John Lennon, a música Imagine. Claro, coloquei aqui sem áudio, diminuí o tempo da exibição da imagem, né? Porque quando o vídeo estreou, automaticamente eu já recebi quebra de direitos autorais. Eu removi o vídeo na hora porque eu sei os problemas que isso pode repercutir futuramente aí. Então, na hora que eu recebi, eu não quis nem saber. Eu sei que eu já estava com algumas curtidas, eu vi que o vídeo estava andando legal, mas eu tive que remover ele na hora, né? Eu recebi, eu já excluí para não ter problema, porque eu sei que isso pode prejudicar muito o canal futuramente. Mas eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, só tinha 12 segundos da música nesse vídeo. Aí eu dividi agora o vídeo para 5 segundos, como vocês viram, e removi o áudio. Paciência. Não podia postar o mesmo vídeo porque eles vão reconhecer que é o mesmo vídeo, também não vai dar a repercussão correta. Então, enfim, paciência. Eu lembro disso até hoje, que foi exatamente essa imagem que eu e meu pai ficou vendo até terminar a novela da Globo. E isso ficou muito na minha cabeça. Eu não entendi essa menina fora da cama, eu não entendi aqueles dois homens atrás dela, e essa música Imagine do John Lennon era uma música que eu não conhecia. E como eu disse para vocês, o filme ele sempre ficou na minha mente por ser um filme diferente, que trazia algo que diferenciava ele dos outros, porque como eu digo, eu não achava o sujeito em O Exorcista. O Exorcista ele traz o terror psicológico, então eu ficava procurando o sujeito, o que está acontecendo, o que está pegando, e quando você vai ver o sujeito está dominando a garota. Então acho que foi isso que fez. A minha mente não era formada, como eu já disse, para receber totalmente a informação do que vinha aqui nesse filme.
mas eu conseguia pegar que ele era diferente dos outros, ele tinha um conteúdo diferente, ele tinha algo que os outros não tinham. E, enfim, depois eu fui descobrir isso aqui com 14 anos. Olha, foi daquele jeito. Toda vez que eu ouvia a música Imagine do John Lennon, o que que acontecia? Eu vinha esse filme na minha mente. Eu não tinha como fugir dele, era impressionante o negócio. O filme ele começou a morar na minha cabeça, porque o máximo que eu chegava era até a primeira visita de Padre Carlos, aí eu dormia. E assim seguiu, mas sempre que tocava Imagine ou alguém estava ouvindo essa música, já vinha esse filme na minha mente. E o que que aconteceu? O filme começou a virar um sonho na minha cabeça. Eu queria, porque eu queria assistir esse filme. Com 12, 13 anos, ele começou a virar o sonho da minha vida. Louco, 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 louco. Onde eu ia, eu procurava uma locadora. Se eu passasse por onde tinha que entrar, mas eu nunca achava esse bendito exorcista. E uma vez que eu encontrei ele estava quebrado. Então, assim, o negócio estava até, vamos dizer, a maldição também tá por aqui, né? Mais ou menos isso. Enfim, 14 anos peguei isso e de sonho foi a pesadelo, porque eu me lembro da perturbação que isso foi na minha cabeça. O pesadelo que era quando eu via que ia anoitecer, quando eu via que o dia estava terminando, que eu sabia que a casa toda iria dormir, eu ia estar lá no meu cantinho sozinho, desesperado, e eu não podia apresentar para ninguém o que eu estava sentindo, eu tinha que levar isso comigo. Então era choro, perturbação, noites em claros, né? Porque o que que eu ia fazer? Pô, meus 14 anos, eu tinha que manter uma aparência, vamos dizer assim. Ai, caraca, gente do céu, mas foi horrível, foi horrível. Eu não desejo isso pra ninguém, não. Foi uma coisa bem desagradável mesmo. E isso eu estou falando no ano de 1996. Então eu imagino para 1973 como o pesadelo de muita gente deve ter sido pior do que o meu. Depois da exibição de O Exorcista, eu lembro que foi o assunto do momento lá na rua, molecada, né? Bel, você viu? Ela cortou a perna dela. Ela tinha uma. Inventaram até que ela tinha uma trança no cabelo, gente. Olha, a criançada é demais, né? O tipo de escola é maravilhoso. Mas eu lembro que saiu tanto comentário, tanta coisa, mas ninguém tinha. Assim, todo mundo comentou, todo mundo ficou ali abalado com o que viu, mas ninguém assistiu o filme por completo, porque todo mundo dormiu no meio do filme. Não teve jeito pra ninguém, gente. A molecada é terrível, meu. Fiquei sabendo de vizinho que tava brigando com o filho porque o filho pegou e foi assistir escondido e não deixou ninguém dormir em casa. Foi daquele jeito, enfim, deu o que falar. E o Exorcista causou. Eu fiquei sabendo que a emissora também teve problemas devido à exibição. Não sei até onde foi esse problema, mas eu acredito que sim. Muita gente deve ter reclamado sobre a exibição desse filme. Vamos lá, o filme ele foi picado, o áudio dele foi muito alterado, as pronúncias da garota McNeil, vocês sabem do que eu estou falando, foram totalmente alteradas, né? A cena do crucifixo ali, ela ocorre. Mas o foco mesmo dela a gente não tem na edição do SBT, tá? De 1989. Tanto que eu tenho a edição aqui e realmente não aparece em si o que, que ela faz. Mas a gente sabe que ela está se degradando ali de alguma forma. O filme foi completamente editado, né? A gente tem uns cortes até meio brusco ali, tudo. Qualquer hora dessa, com mais tempo, eu vou fazer uma análise melhor dessa edição. Vou trazer um vídeo sobre isso. Acho que as pessoas merecem ver. E se voltar naquele tempo é muito bom, é muito gostoso. Eu vou ver o que eu faço quanto a isso. É um projeto aí, é uma ideia. Assim também como o roteiro suprimido, que está prometido para vocês aí até hoje, até agora eu não trouxe, né? Mas a gente chega lá. O Exorcista ele foi reprisado, acho que 2 vezes no cinema, em casa, ou 3. Posso até falar 3, no máximo. Depois aí veio o Festival de Filmes, que foi onde a gente teve a estreia de O Exorcista 2 o Herege. Se eu não me engano, o Exorcista 2 o Herege realmente ele não foi no cinema em casa, ele foi no Festival de Filmes. Mas o Exorcista também foi reprisado lá. Eu não sei se vocês lembram da abertura da Sessão das 10, a antiga. Eu acho que ela ficou no ar ali até o final dos anos 90, acredito eu. E naquela abertura tem um momento que passa essa imagem que eu vou colocar aqui dela, né? Também levitando. Passava ali na abertura da Sessão das 10, eu me lembro disso até hoje.
E sim, o Exorcista também chegou a ser exibido na sessão das 10. E aí, como tudo que o SBT faz ou fazia naquele tempo, era isso. Ele trazia as coisas com muita intensidade, que foi o caso também aqui de O Exorcista. Ele trazia aquilo, aquela propaganda, fazendo as pessoas ficarem instigadas, ansiosas, esperando, cadê? E de repente, quando ele trazia aquilo, batia a audiência que ele queria, então ele metia a reprise mesmo já para ficar, né, trazendo de novo aquele bop todo. Só que do mesmo jeito, com a mesma intensidade que ele trazia, ele também sumia com tudo, né? Tanto que o Exorcista sumiu do SBT. Eu acredito que no ano de 90 em diante a gente já não teve mais exibição de O Exorcista. Ele exibiu tudo ali, entre 89 e 90. Em 91 ninguém mais ouvia falar de O Exorcista no SBT. Eu louco, louco querendo ver isso aqui. Não sabia o que isso daqui ia trazer pra minha vida. Louco para assistir. E fiquei naquela coisa de correr atrás, de correr atrás, de correr atrás e transtornos, né? Como eu já falei. A única vez que eu encontrei o bendito ainda estava quebrado. Eu me lembro disso até hoje. Foi horrível, a sensação foi péssima, só que a história vai ficar pior agora. O que que aconteceu? Eu descobri um... Acidentalmente eu fiquei acordado uma vez até mais tarde, ali eu já estava com meus 14 anos, e descobri um tal de sessão de gala na Rede Globo. Só que um ano atrás, em 1995, a Globo exibiu um especial. Cada dia da semana eles apresentavam um tema de um filme. Então um dia a gente teve comédia, um dia a gente teve romance, um dia a gente teve desenho animado e um dia a gente teve terror. E ele trouxe vários filmes ali, desde Nosferatu até os filmes de terror mais atuais. E quem tá lá nos meados? Poltergeist. Depois do Poltergeist eles vêm falar um pouco sobre o Exorcista. Fala um pouco, que eu digo assim, foi 10, 15 segundos, né? A garota rodou a cabeça, levitou, apresentou ela ali com aqueles olhos revirados. Acabou. Só disse sobre o recorde de venda e por que aquele filme perturbou tanto, devido às cenas não serem muito reais, né? Aquela coisa. Eu descobri a sessão de gala e fiquei assistindo. Eu lembro que uma vez passou Yentl, não conheci Yentl nem Barbra Streisand, mas eu gostei pra caramba daquele filme do Yentl, da Yentl, né, no caso. Mas também não assisti ele por completo. Eu lembro que eu dormi, mas o filme ficou na minha cabeça. Eu achei o filme bem interessante, né? Porque ela tem que se passar por um homem para poder estudar. Então o filme traz uma temática aí incrível. Eu recomendo. Assistam Yentl, tá? E passou uns tempos, eu lembro que veio o Poltergeist. Eu falei, ué, eu tô vendo que eles estão trazendo os clássicos lá daquele programa que passou na Globo, que era 100 Anos Luz, o nome desse programa. E cada dia da semana era um tema de filme. Eu bateu na minha cabeça, falei, fica de olho que vai passar o Exorcista aí nessa sessão de gala. Eu fiquei pensando isso comigo, tava louco, né? O filme já tava na minha mente 24 horas por dia, era o sonho da minha vida assistir isso aqui. Não deu outra, inventei de fazer uma viagem para Paraíba. Acho que quando eu cheguei ali em Minas Gerais, que a gente parou em algum lugar, tinha uma televisão, que eu olhei o que que tava passando lá, o Exorcista. Eu fiquei louco, doido. E o pessoal já sabia que eu tava doido pra ver esse filme, que foi que eles falaram, não, vamos sair daqui, porque senão ele vai ter que ver o filme todo, não dá tempo, porque vai ter que continuar a viagem, que não sei o quê. Enfim, meia hora da viagem, dali pra frente, só lágrima. Eu fiquei muito indignado, meu povo. Falei, gente, como pode? A pessoa corre atrás do negócio, a pessoa fica de castigo todo final de semana pra ver qual é o filme que vai passar, porque naquele tempo eu não entendia que jornais e revistas traziam essas informações, né, da grade da TV aberta. Eu não entendia isso ainda, né? Não tinha esse conhecimento, né? Então era tudo ali no susto. E eu fiquei louco, falei, gente, é muita sacanagem. No dia, primeiro eu achei o filme tava quebrado. No dia que eu viajei, passou na Globo. Mas Deus é tão grande que quando eu cheguei no meu destino, a primeira locadora que eu entrei com meu primo, tava lá, o Exorcista e o Exorcista 2. Fiquei louco, né? Eu falei, é coisa de Deus, né? A gente apanha lá na frente e vem um lucro. E o meu primo viu minha empolgação toda e fez a cópia. Então, sabe, eu fui premiado. Fiquei muito realizado mesmo. E bom, e ali foi a estreia de O Exorcista na Rede Globo. Uma experiência péssima, terrível. Foi, eu acredito que deve ter sido dia 6 de julho, dia 9 de julho. Eu sei que foi na madrugada, do sábado pro domingo, que era quando era exibida essa sessão de gala. Né, do sábado pro domingo ali.
E foi ali a primeira exibição de O Exorcista, na Rede Globo. Dizem que em setembro do mesmo ano ele foi apresentado no Corujão. Quanto a isso eu não posso falar, eu não posso dizer, né? Só sei que todo mundo... Vamos lá, agora é engraçado, bater uma ficha aqui. Todo mundo fala muito da exibição dele no Corujão. Muita gente fala, né? Dele no Corujão, aquela coisa toda. Só que ninguém lembra dele na sessão de gala. Ninguém fala dele na sessão de gala, ninguém comenta. Parece que foi uma coisa que só eu vi na minha mente. Né? Tem hora que eu falo assim, não, mas o meu primo lá no Destino, ele mesmo falou: ah, esse filme passou de madrugada, sábado, tudo, mas, né, infelizmente, para mim foi um contratempo. Mas eu vejo que ninguém tem esse conhecimento, tanto que eu falo, gente, a primeira exibição do Exorcista na TV aberta foi na sessão de gala na Globo. Não, é a primeira vez que foi exibido na Globo, né? Foi lá na sessão de gala. Aí veio essa história do Corujão. Quanto a essa do Corujão, todo mundo fala, eu acredito, porque todo mundo tá falando, né? Mas ninguém sabe dessa história da sessão de gala. É incrível. Eu comento com todo mundo que fala dessa edição de setembro, eu falo, mas teve exibição, né, em julho, lá na sessão de gala. Ninguém tem conhecimento. Bom, aí eu sei que lá em 9 de agosto, acredito eu, 9 de agosto, 12 de agosto, eu sei que também foi numa segunda-feira. Isso. A gente teve o Exorcista no Intercine. Eu me lembro disso até hoje, que eu cheguei na escola, tinha um amigo meu que sabia que eu era louco nesse filme. Ele falou, você viu o que vai passar hoje no Intercine? Eu falei, não. Ele falou, o quê? Eu achei que ele tava zoando com a minha cara. Eu falei, ele tá tirando com a minha cara, ele tá zoando comigo. Eu já tava, fiquei com 16 anos naquele tempo. Ele tá tirando com a minha cara. E ele, é sério, meu, eu tô falando pra você. Eu falei, tá bom, acredito. Eu peguei e fiquei na frente da televisão pra tirar isso a limpo. E realmente ele não tava mentindo, não. Tanto que eu até gravei o comercial, né, de quando a gente teve a exibição aí de O Exorcista no Intercine. Me lembro disso até hoje, gente. Show de bola. Ai, cara, gente, O Exorcista é uma história em tanto, viu? É uma saga. A saga Exorcista na minha vida. Vamos lá. Aí eu abri aqui, né? A fita tava ruim pra caramba. Deu trabalho pra dedéu, tá? Eu fiquei trabalhando aqui, eu acho que durante uma semana, com videocassete para limpar essa fita, porque apesar do rolo aparentar não ter bolor, é criada a chamada cola. Então a fita tava brecando muito, tanto que eu fiz uns shorts aí, dava para ver que tava passando uma falha constante ali, né? E fui rebobinando, assistindo, rebobinando e passando, e rebobina para um lado e rebobina para o outro, até que a fita ficou 100%. Um amigo do canal pediu, né? Ele viu meus shorts lá, apresentando, né, a falha da fita. Ele entrou em contato. Eu passei a conversão para ele no formato SVCD. Agora eu já passei para DVD também. Tá aqui no computador. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui o estojo azul aqui para a fita, que é o original para o Exorcista. Mas esse estojo aqui, ele tá com um probleminha aqui, né? Eu preciso tirar essa etiqueta daqui ainda. Tirar essa outra aqui. Eu lembro que esse estojo aqui eu comprei no Hipermercado Extra, né? Que eu comprava muito VHS para gravar filme, desenhos, séries, essas coisas. Eu não tirei essa etiqueta, depois eu vou tirar. Mas tá aqui, lindo, né, gente? Meu tesouro voltou para minha coleção. Essa capa é fantástica. Gente, eu tava vendo aqui umas edições que eu tenho de DVD que saiu aí. Agora também veio a de 50 anos, chegou tudo. Depois a gente vai falar sobre elas. Nada, tá? Nada. Pode achar ruim tudo. Nada é igual a essa aqui, tá? Essa daqui é única. É única, não tem outra. Essa capa aqui não tem explicação, não. Isso aqui, essa edição, o conteúdo que tá aqui dentro é o Exorcista original que a gente conhece. O resto ficou ruim? Não, não ficou. Legal, tá? Mas isso é o Exorcista. Os outros, vamos se dizer que a gente só percebe a idade do filme porque a gente vê um figurino ou a gente vê um modelo de automóvel.
devido à digitalização ter ficado tão moderna ali, né? A remasterização principalmente. Mas isso aqui é único. A imagem que vocês viram ali, que eu fiz a montagem da edição da música Imagine Dreamland, lá que a gente teve no SBT, no Cinema em Casa, foi uma imagem extraída desse VHS. Então, exatamente aquela imagem que vocês viram é a imagem que tem aqui nesse VHS. E qualquer hora eu vou fazer um shortzinho aí pra gente e dar um jeito de não bater como direitos autorais, porque é problema, viu? E é isso, pessoal. Nossa, tô cansado, já falei demais, né? Então é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo aí. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo e até a próxima parte da saga O Exorcista. Eita.